Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, Rádio e TV Menorá. Já aproveitamos aí para dar uma boa tarde a você, ouvinte, você, viewers, você, telespectador que está acompanhando esta programação aqui no link, no canal ao vivo da TV Menorá. Aproveitamos aí já para sugerir que você acompanhe a grade de horários para que você possa seguir, então, a corrente de vida, que você possa seguir o fluir do rio através das ministrações apostólicas que acompanham esta grade de horários aí na TV ao vivo. Eu, particularmente, sugiro, porque creio que é de fundamental importância para a sobrevivência de cada um de nós, até porque são ministrações ao vivo, ministrações apostólicas, que você ali recebe, então, uma direção do Espírito para que você possa estar acompanhando o fluir e combatendo espíritos que têm atacado a cada um de nós, enfim, como cristão, e também atacado a vida da igreja. Por isso nós aqui já promovemos, então, esse endereço, né, que é o canal ao vivo. Glórias a Deus, graça e paz a todos. Estamos dando início, então, a mais um bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, 8º ano, hoje, com a participação, então, do nosso ministro do Evangelho, o apóstolo, irmão Sérgio Roberto Alves, na qual já aproveitamos aqui para dar uma boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os irmãos que costumeiramente estão sempre atentos ao Ministério da Palavra através da TV Menorá e da Rádio Menorá. Que o Senhor esteja abençoando a todos vocês, que esse programa realmente seja de grande edificação para o crescimento espiritual, porque estamos concorrendo ao prêmio de reinar com Jesus. Todos nós que ouvimos e conhecemos o Evangelho do Reino, somos candidatos fortíssimos a adentrar nesta maravilha de reinar com nosso Senhor aqui na terra por 1000 anos, não mais neste corpo natural, mas no corpo da ressurreição. Queira Deus, com certeza, Deus tem dado todo o alimento, todo o suporte através do ministério da igreja, para que todos os irmãos obtenham esse crescimento exigido por Deus, para que haja um assessoramento direto ao nosso Rei Universal, Jesus Cristo. E como a Bíblia sempre tem orientações precisas para que vivamos, né? E possamos assim conquistar esta maravilha. Estamos chegando bem no final da Era da Graça e todos nós aqui precisamos, irmãos, nesse momento, nos conscientizar de que não há mais tempo, nenhum tempo, para gastar fora da conquista da subsistência e da conquista do reino de Deus. Você precisa abrir o teu coração. E você precisa agora receber isso como verdade. Você precisa receber isso como uma orientação dos céus, de que nós não temos condições de jogar tempo fora mais. Nós precisamos ou estar buscando Cristo e fazendo a obra de Cristo, porque, aproveitando esse início aqui, né, irmão Cleider, a gente precisa lembrar de uma coisa, de que o que nos coloca no reino e no galardão não é a minha própria santificação pessoal e depois que eu obtê-la fico inoperante. O que me dá o galardão e me faz adentrar no reino de Deus é a obra que o Espírito fez por meio de mim, como servo, né? Então não adianta eu me santificar e ficar parado sem produzir. Uma coisa gera uma outra, né? Quando você cresce em vida, também a tua obra deve manifestar-se, a obra de Cristo através de você, né? Amém. Irmão, nesses anos todos, com certeza, muitas aqui, entrevistas e nosso bate-papo foram vários, né? E vários temas, assuntos, estudos, enfim, compartilhar, nós tivemos vários aqui, dos mais variados assuntos, né, ao longo desses anos, irmãos que têm acompanhado desde o início.
E eu glorifico a Deus por isso, mas, como diz no Salmo 24:1, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós temos claro aqui que tudo é do Senhor. Mas eu vejo assim que nós tivemos aí vários temas, compartilhamos vários assuntos, objetivando, né, para que cada um pudesse estar tendo ali uma iluminação, né, pela palavra, pelo compartilhar, revelação do Senhor, né, em relação aos temas. Mas eu vejo assim que com o passar dos anos, né, nós temos visto no andamento até da própria igreja, pela pregação do ministério, através do canal ao vivo, que ainda existem muitas dificuldades e parece que normalmente, assim, geralmente, tem se esquecido, né, de quem é, ou seja, quem é o dono de todas as coisas, de quem é tudo. Então, assim, deixa para o irmão compartilhar em relação a isso, né, para que nós, como corpo de Cristo na Terra, né, como membros de um corpo de Cristo, para que possamos assim receber uma iluminação dessa coisa tão simples e tão básica de que tudo é de Deus. É difícil a gente... demoramos muito devido à nossa natureza pecaminosa, que herdamos das trevas de Satanás, porque ele que é o autor do velho homem, ele aproveitou o homem criado por Deus, perfeito, santo, e de repente ele enganando essa criação divina, ele produziu o velho homem, e esse homem ele é doentio, ele é perverso, ele é enganador, ele é falso, a gente já conhece as características do velho homem. E veja que essa queda do homem não frustrou o plano de Deus, porque Deus enviou lá uma salvação por meio do seu Filho Jesus, para que o Senhor pudesse fazer uma restauração total no homem, recompondo ele, arrumando, transformando ele completamente para que ele volte a ser aquilo que Deus sempre quis. Só que se passou um grande período aí, desde da criação do homem e da formação do homem, porque são duas coisas diferentes. E o Senhor, então, não deixou o seu plano, o seu propósito fracassar e falir, mas o Senhor trouxe Jesus através do sangue de Cristo e através da palavra, ele recupera o homem completamente para o seu plano eterno. Então, essa colocação que você fez fica extremamente compreensível de que quando Deus nos chama para a igreja, e aqui chegamos e somos justificados pela fé no sangue de Jesus, é óbvio que com a ignorância plena que nós chegamos aqui, isso demanda um grande tempo até a luz romper as trevas que está na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade. A nossa alma fica totalmente em trevas por um bom período e nós não entendemos as coisas de Deus e não aceitamos as coisas de Deus conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 14. Então, Deus precisa trabalhar com uma velocidade, não na dele, mas segundo aquilo que suportamos, para que ele possa mudar esse quadro dentro de nós e fazer a gente ter uma mente culta, espiritualmente aberta, para entender a verdade de todas as coisas e ter uma expressão de vida que seja santa e justa, que agrada tanto a Deus como a nós e a todos aqueles que convivem conosco. Então, até chegar a esse ponto de planificação espiritual, o nosso coração gasta muitos anos estudando a palavra, pecando, confessando, se arrependendo, voltando a pecar
É um treinamento, é um processo que só termina realmente aprovado ou não quando terminar a nossa vida terrena ou quando a gente for arrebatado por Cristo. Então, as dificuldades que a gente está vendo hoje na igreja, de ver muitas pessoas sofrendo para receber a revelação divina e a transformação, eu quero dizer para vocês assim, para todos os nossos irmãos, telespectadores, simpatizantes aí da TV Menorá, que Deus não vai desistir nunca de fazer a completação dessa obra que Ele começou através da regeneração. Obviamente que muitos não vão alcançar esse trunfo nesta era de adentrar no reino com Jesus. Mas a Bíblia diz que o filho varão vai entrar no reino de Deus. E esse filho varão é um grupo de crentes que viveu em cada geração, desde Adão para cá, que são numerosos, a gente não tem nem ideia daqueles que já partiram daqui, que dormem no Senhor. Então, este grupo de pessoas será muito numeroso. A gente não tem nem a menor ideia de quantos são. Mas essas pessoas negaram a si mesmo. E, mediante uma iluminação do Espírito Santo e da Palavra, e devido a um sentimento totalmente inclinado para Deus, eles fizeram com que todas as coisas, a partir dele e de tudo que envolve aqui no mundo a gente, foi desprezível para essas pessoas, em detrimento ao nosso vínculo com Jesus. Então não mudou nada do passado para agora, a exigência sempre é a mesma, temos que negar a nós mesmos e ao mundo para ter apenas Cristo como o nosso grande tesouro. Amém. Então, como diz na palavra, né, Atos 1:8, o Senhor espera que sejamos suas testemunhas, né? Como o irmão bem falou, em relação a sermos a expressão de Cristo aqui na Terra, né? Mas eu queria aproveitar, irmãos, irmão, e trazer assim, uma pergunta que muito, né, o cristão quer saber, que muitas são as promessas, né, aos filhos, né, de Deus, e eu vejo assim que em muitos momentos nós vemos assim irmãos, enfim, passando dificuldades. E queria assim trazer um pouco em relação à prosperidade, né, e a ordem. Onde é que entra a ordem nisso para que haja prosperidade? A prosperidade tem dois aspectos, dois ângulos. É o natural e o espiritual. O espiritual é o mais importante, o mais elevado, o mais rico, porque isso nos coloca na eternidade bem cedo com Deus e passamos a desfrutar de Deus de uma forma bem rápida e bem maravilhosa. Então essa prosperidade espiritual depende justamente de buscar, meditar numa verdade dia e noite até que a luz venha realmente dissipar todos os enganos que nós temos do homem natural, que é intrínseco ao homem natural, e aí então nós vamos liberar todas as faculdades da nossa alma, que são 3, né? Mente, vontade e emoções, para que Deus venha reinar sobre essas faculdades e utilizar para abençoar Cristo, Deus, o reino, os irmãos e a mim. Porque o benefício é uma prosperidade total espiritual. Então, o maior tesouro que pode haver na Terra, a maior riqueza que pode haver na Terra nesse momento, é você viver perto de uma pessoa que está sob o governo do Espírito Santo. Não há dinheiro, não há casa, não há carro, não há comida boa, não há local no planeta que possa superar essa grandeza, né? Esse tipo de vida muito rico que é ter irmãos espirituais totalmente convertidos a Cristo à nossa volta. Isso é o maior prêmio que Deus pode dar para qualquer membro da igreja, é fazer a gente viver num ambiente que tem muitas pessoas espirituais. Porque hoje nós somos espirituais, mas não estamos ainda restaurados.
Então, frequentemente, a gente vê a fraqueza e a pobreza que nós temos com relação ao padrão de varão perfeito que Deus preceitou para cada um de nós. Por exemplo, assim, muitas vezes você está se relacionando no corpo de Cristo com muitos irmãos e quem governa a igreja é Jesus, é o Espírito Santo, e toda a igreja que Jesus não reina e não governa, e onde o homem interfere e faz tudo, o que acontece? Deus sai dali, deixa só o homem governando. Hoje nós temos assim, eu posso afirmar para você que 95% dos movimentos cristãos são dirigidos por homens. E todos aqueles membros que ali estão são verdadeiros escravos de pessoas que são lideranças, de movimentos cristãos que faz com que tudo aquilo se desenvolva em torno de interesses naturais e até pessoais, como prestígio, fama, né, para lideranças, suprimento de carências e rejeições, como também a busca da riqueza para manter o poder natural. Porque a riqueza não é perfeita para manter a pessoa protegida das privações. De repente um homem tem há muitos anos, daqui a pouco ele perde tudo. Porque isso tudo depende do julgamento divino. Então não devemos alicerçar nossa vida e nem fazer do movimento cristão de Deus, que é a igreja, uma instituição que venha suprir os nossos caprichos e carências. Nós temos que sempre, quando estamos na igreja, ter bem claro que a obra tem um comandante da igreja que jamais entrega o governo para o homem. É Cristo que governa. E nós temos membros que não estão esclarecidos a respeito disso. Grande parte dos nossos irmãos que vivem conosco hoje aqui no movimento, eles pensam assim, Cristo é rei, ele governa sobre todos. Mas, na verdade, aqueles irmãos estão ainda governando seus corações, seus dias são totalmente dirigidos e governados pelo seu próprio intelecto e pensamentos e vontades. A sua alma dirige, e o cristão restaurado, o plano de Deus é que o Espírito dirige essas pessoas. Então, essa prosperidade espiritual ainda está num estado assim incompleto na igreja, está faltoso para nós. E tem uma palavra que Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, verso 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus disse, aprendei de mim, porque aquilo é tudo. E aí vem nessa pergunta que você chegou a colocar agora, de que a prosperidade, quais são os momentos em que eu tenho que conhecer e viver para que essas coisas sejam realmente a coroa da minha vida. Aí Jesus diz, olha, vocês têm que aprender duas coisas, para serem abençoados naturalmente e para serem abençoados espiritualmente, serem prósperos. Vocês têm que ser mansos e humildes de coração. A mansidão, eu tenho que me relacionar com a minha irmandade segundo as orientações e a unção interior do Espírito Santo. Então eu tenho que praticar a palavra e tenho que estar sensível para a unção interior me dirigir como me relacionar com os meus irmãos. Então, quando eu vejo fraqueza e deficiência no próximo, jamais eu posso ter um senso crítico, jamais eu tenho uma predisposição para um julgamento, não posso ter. Meu chamado é para edificar o que está caído, o que está batido, o que está fraco, o que está com debilidade. Na verdade é isso que nós temos que fazer aqui no reino, e toda pessoa que faz a renúncia de seus direitos de julgar, de criticar, de reclamar, de se achar melhor, porque são direitos naturais, enganosos que nós temos, e Deus diz, tu não tens esses direitos. Então, no momento que eu vejo a debilidade no meu irmão, isso deve mover meu coração
a edificá-lo e nunca criticar, me dividir, me separar dele, difamar ele e cortar o meu relacionamento com ele. Isso é extremamente diabólico. Qualquer comportamento que fuja desses parâmetros da mansidão, que é autodisciplina, que é domínio próprio e que é um posicionamento de expressão do amor de Deus. Quando o Senhor falou humildade, é reconhecer o absolutismo do reinado universal de Jesus. Não tem outra maneira. Então Jesus falou, baixa a cabeça e faz. Isso é ser humilde. Jesus falou, baixa a cabeça e faz. Eu sempre fui assim, desde que comecei. Quem é que disse isso? É Deus? Foi Cristo? Então não tem conversa. Baixa a cabeça e vai fazer. Nem que tu venha perder, nem que tu venha passar vergonha, nem que tu tenha privações, nem que não seja nada bom para você, baixa a cabeça e vai fazer. Então isso é uma plena obediência, como tivemos um exemplo maravilhoso de um servo de Deus, nosso irmão Abraão, no passado, no Velho Testamento. Deus disse, pega o teu filho, leva lá e mata ele. Boa, aquilo encheu o coração dele de tristeza, aquilo acabou com a família dele, aquilo ali foi o fim da vida. Naturalmente ele poderia dizer para Deus, olha, não vou fazer isso, de maneira alguma. Até aqui tu me mandou para cá, para lá, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, só me ralei porque eu fiquei passando privações, tive que ir para o Egito, tive que mentir, tive que quase dar minha mulher para outro homem. Então veja bem, que até aqui eu fiz tantas coisas para ti, mas o meu filho eu não vou matar. Mas ele baixou a cabeça e foi fazer o que Deus mandou. Então, isso é ser próspero, entende? Obediente. E aí, o Senhor diz que quando eu buscar o reino desta forma, as demais coisas serão acrescentadas, porque por causa da minha humildade, o Senhor vai trazer as bênçãos materiais, todas que eu preciso para produzir, para edificar o reino. Esse é o engano das pessoas. Geralmente o crente quer dinheiro para ir para a praia, para viajar para o exterior, quer visitar isso, quer fazer um empreendimento assim, quer fazer o outro, quer fazer mais coisa ali, quer fazer comprar um carro aqui. Então, assim, veja que quando Deus dá dinheiro para uma pessoa, e essa pessoa é fiel no dízimo e na oferta, porque se ele não é fiel no dízimo e na oferta, o Senhor vai fazer uma experiência com ele às vezes até dá bastante para ele. E aí fica olhando o que ele vai fazer com aquilo. Se ele errar, o Senhor vai fechar a torneira e não vai dar mais. Porque ele não sabe lidar, não sabe utilizar o dinheiro com sabedoria da Bíblia, do ensinamento de Deus. Porque dinheiro, quando cai na mão de um crente, só tem uma coisa só para fazer. E ele precisa ter tudo o que ele precisa para ter uma vida tranquila e boa. Pode morar bem, comer bem, ter bom, todas as coisas boas. Mas que aquilo nunca seja senhor dele. Se ele tiver esse posicionamento de luz no coração, Deus vai abençoar ele. Agora, no coração dele tem algo maior que está lá, que Deus só enxerga, que eu não enxergo, nem você, no coração das pessoas, mas Deus olha lá dentro e vê qual é a preocupação de primeira grandeza daquele coração. Só Deus sabe enxergar isso dentro de nós. Ele tem tudo do bom e do melhor, mora bem, come bem. Tá, agora, o que é mais importante, o que mais gasta o pensamento dele, a preocupação dele, o tempo dele? É a edificação do reino de Deus? Então aquela pessoa está qualificada para receber muito dinheiro em suas mãos e muitas bênçãos, porque Deus tem ali um membro, uma ferramenta que o Senhor vai poder transferir a riqueza natural para as mãos dele, porque ele vai investir naquilo que redunda em crescimento da obra de Deus. Obviamente, é necessário ter uma visão para fazer esses investimentos. Deus não vai dar dinheiro, às vezes, para uma pessoa
que pode até ter o coração totalmente inclinado para Deus, mas a pessoa tem administrado aqueles recursos de forma errônea e fora da estratégia que Deus tem também. Já vi isso na minha vida. Aí Deus fechou a porta para aquelas pessoas. Fechou porque o dízimo e a oferta são contribuições que a gente tem que entregar na mão da liderança espiritual. E esquecer. E esquecer. Porque se cada membro que dizima e oferta vai ter ideias a respeito de como vai fazer os investimentos na igreja, isso vai virar uma bagunça, uma baderna, uma desorganização e nada vai para frente. Então o sacerdote, o líder espiritual do ministério, é que tem a visão, saber onde vai colocar os recursos e de que forma vai colocar, onde vai colocar, a quantidade, ele que vai mensurar, porque ele tem a visão toda do empreendimento, porque Deus passou para ele a visão. Então todas as pessoas que tentaram fazer coisas independentes da liderança espiritual para melhorar as condições da edificação da igreja, sempre acabaram com problemas seríssimos. Porque Deus vai julgar eles mesmos por estar fazendo essas coisas fora dos padrões de Deus. E às vezes tem pessoas que só aprendem com a dor e o sofrimento, então tem que deixá-los. No passado, muitas vezes eu vi isso, pessoas assim que tinham sucesso garantido com Deus, e que poderiam ser servos de finanças maravilhosos na obra de Deus, eles acabaram assim se distanciando da linha e do propósito de Deus e passaram a se achar muito importantes no reino de Deus, porque eram pessoas que canalizavam muitos recursos para a obra. O que aconteceu? A grande parte dessas pessoas hoje sofre de privações financeiras, outros foram retirados da igreja e perderam a chance de reinar com Jesus, porque não souberam suportar, não quiseram obedecer à direção e à filosofia de Cristo, de que a administração das finanças sempre está nas mãos do sacerdócio líder do ministério. Né? Então, sobre prosperidade, eu creio que a gente fez essa peregrinação em todos os pontos mais importantes aí, eu creio, para como a pessoa obter a bênção do Senhor na área espiritual e material. Amém. É tremendo, né? Porque eu vejo que muitas vezes a tendência, né, do ser humano, até pela sua natureza, é querer criar a sua ordem, é colocar na ordem que ela quer, né? E na verdade não, já tem pronto, já tem uma estrutura de como deve ser feito. E o próprio Senhor nos diz, né, para entregar e confiar. Entregar é entregar, né? Como disse o irmão aqui, né, em relação ao dízimo, né? E as pessoas sempre, muitas vezes, querem administrar os seus dízimos, né? Ou querer saber o que vai ser feito, ou uma oferta para tal coisa. Muitas vezes eu vejo que é comum, né? Essa oferta é para tal coisa. Mas se você confia mesmo, você entrega a oferta e deixa Deus falar, né, com o sacerdote para que ele possa saber onde ele vai investir. Então é tremendo, assim, como Deus trata conosco até em relação à fé, né? A fé de cada um de nós em relação à obra. E irmão, eu queria assim, para nós dar mais uma pincelada na parte do cristão em relação ao serviço, né? A parte dele atuando, mas que também depende de seguir uma ordem, de também não fazer conforme ele quer, né? Porque tem a própria palavra que diz aqui, né? 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, né? Uma afirmação. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, semeou com fartura, com abundância também ceifará. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho mais nessa linha, desse envolvimento, né, dos membros, da dedicação, obviamente não só, né, nesse plantio aí com fartura na oferta, mas também no envolvimento, no trabalho, né, diariamente em relação à obra. Essa palavra aí, ela é muito profunda, assim, mas a gente vai tentar resumir assim dessa forma. É dando que se recebe. É a mesma lei.
né? Então, no reino de Deus não é o reino da terra. O reino da terra não tem princípios que são adequados para que haja, assim, evolução real, um crescimento da pessoa, porque só aquele que se humilha para Deus, ele cresce e ele prospera. Todos os orgulhosos, os soberbos, Deus resiste eles. Deus, o que é resistir? Eu não quero comunhão contigo. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 5. E a gente precisa entender essas coisas. Porque o orgulhoso, ele não dá nada para ninguém. Não sei se você já pensou e percebeu sobre isso. O orgulhoso, muitas vezes, tu vai ver sinalizações que ele está dando muitas coisas para muitas pessoas. Mas, na verdade, ele não está dando nada para ninguém. Porque aquilo ali é uma estratégia para ele obter coisas para si mesmo. Ou prestígio, aplauso, fama, ou até lucros financeiros e materiais. Então, quando você vê orgulhosos e vaidosos fazendo inúmeras dádivas, pode saber que ele não está dando nada para ninguém. Ele está fazendo negócios comerciais. E esses negócios comerciais que ele está fazendo, a glória nunca vai para Deus. A glória também não vai para ele. Mas ele pensa que vai para ele. Mas quem recebe a glória são os demônios da carne dele. Então quem recebe a verdadeira glória lá na ponta é Satanás. Porque Deus resiste os soberbos e os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele dá Cristo para os humildes. E você sabe, quem tem Cristo não tem porta fechada, não tem desafio, não tem problemas, não tem dificuldade, não tem fracasso, não tem derrota, não tem falência. Quem tem Cristo é vitorioso em todas as áreas. Amém? Então é uma grande ilusão achar que uma pessoa naturalmente bem posicionada economicamente, financeira na vida, que ele tem tudo. Ele não tem tudo, eu vou dizer para você. Ele é um miserável, que é escravo de coisas materiais. Se ele fosse escravo de qualquer outro homem, até seria melhor. Né? Até seria melhor. Mas ele é escravo de coisas materiais. Né? Então, é dando que se recebe. Então, se você tem... É um princípio bem fácil de entender e de resolver os assuntos. Aí você observa. Você tem uma lavoura, você vai plantar 5 sacos de semente, você só vai colher o condizente, a proporção daquilo que tu plantou. Se tu, com 5 sacos de semente, tu colhe 100 hectares, tu vai colher só 100 hectares de soja. Vamos dar um exemplo. Agora, tem fatores que não estão na mão do agricultor. O agricultor pode ter a semente que Deus deu, porque a semente Deus deu. O agricultor tem a terra que Deus também deu. O agricultor tem o maquinário que Deus também deu recursos para ele comprar. Deu condições de pagar funcionários. Aí ele planta, ele arruma a terra, ele planta. Isso ele sabe fazer, é trabalho de homem. Mas tudo que ele está usando como insumos ali, ele ganhou. A semente é Deus que deu. Né? Ele plantou, e agora? Agora ele precisa... É necessário que mais coisas aconteçam para que ele tenha uma boa colheita. Ele precisa da chuva, ele precisa da proteção dos insetos destruidores da colheita, ele precisa de uma série de coisas, do sol, ele precisa da chuva. E aí isso está na mão de Deus sempre, né? Como tudo está na mão de Deus, mas a chuva, quem pode mandar? Só Deus. E o sol também é necessário, né? Só Deus pode mandar. Então, essas coisas nós temos que pensar e dissipar a ignorância que está dentro de nós, desses posicionamentos que nós temos, assim, de arrogância na vida, de querer impor, de querer exigir, de querer
transformar pessoas, de contender, fazer tudo sempre contendendo, essas coisas não é boa no reino de Deus, porque isso aí gera uma série de dificuldades para a unidade e a edificação do corpo de Cristo. Então, eu quero dizer para os irmãos assim, que se uma pessoa realmente quer uma bênção material ou espiritual, ela tem que semear. Quanto mais ela semear, mais ela vai ter. Aqui e depois, com Deus. Então é dando que se recebe, né? E tem uma palavra que, em Filipenses que diz: fazei tudo, sem murmuração, nem contenda. É tudo que eu vou fazer. Então eu tenho que ser um pacificador. Então eu não posso ser um perturbador, um agitador, um excitador do reino. Eu tenho que ser uma pessoa pacificadora. Bem-aventurados os pacificadores. Amém? Amém. Glória a Deus. E é bem isso aí, irmão, que bênção, né? Como o irmão trouxe a palavra, né? Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E versículo 6 de 1 Pedro 5 ainda fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, né? E é tão importante lembrar do tempo também, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? E nessa linha que o irmão compartilhou, realmente nós temos que semear e lembrar que nós dependemos sim de Deus, né? Da chuva, dependemos do sol, dependemos, enfim, lembrando também que Deus concedeu, né, como o irmão trouxe, né, a semente, os recursos para comprar trator, enfim, né, as ferramentas necessárias, né? Mas que em tempo oportuno vos exalte, em tempo oportuno. E, irmão, o nosso tempo se vai, mas eu queria ainda que o irmão compartilhasse em relação ao tempo, né? Eu creio que é importante assim nós lembrarmos, né? Até para talvez os irmãos assim que receberam tanta iluminação já hoje nesse programa, poder assim ficar tranquilos, né? Para descansar, né? Ou como diz a palavra, descansa no Senhor, né? Descansar o coração no Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, né? Amém? O tempo oportuno de Deus não é um fator de cronologia, de dia, de mês, de ano. Não. O tempo de Deus é quando o Espírito e a Palavra trabalham numa pessoa e Deus olhar para a condição subjetiva dele e dizer assim: olha, esse homem ama somente a Deus e ama os seus irmãos, e ele está cheio do Espírito Santo, e ele tem temor de Deus, está na hora de exaltar ele. Então veja bem que não tem nada a ver com o número de anos, número de meses. O tempo oportuno do Senhor é quando o seu poder onisciente percebe que ele, dentro de nós, conseguiu tragar a morte dentro de nós. E já comanda completamente o santuário, e ele é o único habitante que reina dentro do nosso coração. E ele diz: agora sim, dá para confiar nele, porque sou eu que estou lá mandando. Porque Deus não pode confiar no homem natural. Então o tempo oportuno de Deus é o dia que esse estado de vida interior nosso está nestas condições que eu falei, sob o governo do Espírito Santo. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 anos. Depende só da minha flexibilidade de receber luz na mente e mortificar minha carne. Isso depende de mim. A responsabilidade, o fator, tempo, está na minha mão. Está na minha mão, não está na de Deus. Então, se eu me humilhar rapidamente e deixar Deus dirigir, governar minha vida, o tempo vai chegar. E mesmo assim, ainda o dia e a hora ninguém sabe, em que Deus preserva a minha redenção plena natural também. Amém?
Mas, irmão, vamos aqui, né, nesses minutos finais, aproveitar para o irmão trazer as novidades aí na expansão, né? Muitas coisas acontecendo aí de novidade e com certeza, né, todos os ouvintes aí, os telespectadores, os viewers que acompanham, né, o site pãodejudá.com.br e que também acompanham o tvmenorá.com.br e tantas outras, né, que o senhor vai estar providenciando, né, meios, né, de expansão. Mas deixa para o irmão trazer um pouquinho das novidades nesse encerramento. Eu sempre digo uma coisa assim, um ministério só é eficaz quando Deus está no comando. O que é o centro da igreja, que é uma instituição divina? É a palavra e o Espírito. Se a palavra e o Espírito estão em evidência nesse ministério, esse ministério é de Deus e vai para frente. E vai produzir o que Deus quer. Agora, todas as coisas que nós ganhamos de Deus como inspiração ou materiais para maximizar as estratégias de conquista e de crescimento espiritual dos membros, isso não é relevante. Quero dizer para o irmão, não é relevante isso, porque o que é importante é se a palavra vem do Espírito naquele lugar. Porque a palavra é o centro de todas as coisas, é o que sustenta tudo na casa de Deus. A palavra. A palavra é o Senhor que fala através de homens, é os homens que estão falando. Então, se você quer saber qual é a essência de uma igreja de sucesso, é isso aí. Pode ver que na época de Jesus havia muitas sofisticações já. Mas Jesus era simples, era humilde. Porque não é o templo, o tapete, a cor da parede, todas essas coisas são boas, mas não são fatores determinantes do sucesso do empreendimento da igreja. Então a gente precisa sempre estar dentro dessa realidade. Se Deus me proporciona eu ter um tapete bonito no chão, ótimo, é uma bênção. Mas esse tapete não é o que vai fazer a igreja crescer, entende? Se Deus me dá um carro muito bom para me andar, não é isso que vai fazer a igreja entrar no Espírito. Eu gosto do carro bom, né? Eu gosto de uma casa bem confortável. Mas esses fatores, isso aí são meios que me proporcionam conforto para que eu faça a obra com mais tranquilidade. Mas se eu também não tenho, eu vou fazer igual. Só vou ter um pouquinho mais de sofrimento, mas vou fazer igual. Como esse ministério se desenvolveu esses 25 anos, desta forma. Se tem, amém, agradece o Senhor. Se não tem, começa a pedir. Amém? Aí pode ser que Deus dê. Se a gente merece, Deus pode dar. Não é que merece. Se a gente tem crédito com Deus, Deus pode dar. Porque às vezes Deus dá conforto para os crentes, eles se atiram nas cordas, se acomodam e não fazem nada. Agora, se Deus dá e vê que tu continua cada vez mais vigoroso no ministério, Deus vai te dar mais. Porque as coisas materiais não arrefecem o teu ímpeto de servo de Deus, né? Então, esses detalhes todos que a gente está falando aqui, hoje nós temos aí a editora Vento Sul, que está com um propósito, que é um ministério evangelístico da igreja, e eu só vejo dessa forma, e o objetivo, a substância, a essência desse movimento da editora Vento Sul, que é uma empresa privada hoje, o objetivo dela, a filosofia desse empreendimento, é levar a palavra às pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus. Esse é o propósito. Agora, os meios e as maneiras com que isso está sendo feito, a gente vai ter que ir ajustando. Se tem coisa certa, permanece. O que está errado, a gente vai ajustando lentamente, até ficar tudo de acordo com o modelo do monte e a vontade do Senhor. Mas tudo tem um tempo para fazer esses ajustamentos, porque Deus é longânimo com todos nós, né? E quero dizer assim, tudo que está errado nessa igreja no passado, não fui eu que arrumei. O Senhor chegou e estancou, não quero mais, está fechado e acabou. E eu sei que eu nunca meti a minha mão. E tem experiências com Deus. Porque Deus, quando tudo que Ele começa de novidade, Ele tem um propósito. Mas se eu, como homem, estrago a novidade que Deus está trazendo,
ele vai lá e acaba com aquilo. Entende? Porque aqui a gente está sensível para Deus e não para os homens, entende? Se eu não posso agradar homens, eu tenho que agradar a Deus, porque senão eu vou ser um mau líder aqui dos meus irmãos. E eles não vão poder confiar mais em mim, né? Porque eles vão ver que os ventos me levam para cá, me levam para lá. Não, existe uma longanimidade do Senhor, que é um prazo que Deus nos concede com toda a graça para fazer com que tudo que acontece de novo na igreja seja eficaz para o crescimento da obra. Se passou aquele prazo que Deus nos dá e a coisa não foi arrumada, Deus vai lá e estanca tudo, porque a igreja é dele. E a gente tem que obedecer. Lá eu me lembro que há muitos anos atrás, quantas coisas eu comecei de forma errada, não porque eu fui consciente, é por ignorância espiritual. Mas Deus foi lá e botou a mão em cima, tampou e não deixou mais aquilo levantar. Amém. Quem sou eu para dizer? Mas na hora que ele tampou, eu digo, não, Senhor, isso aí não vai para frente agora. Foi muito melhor, né? Foi muito melhor. Então nós temos aí hoje, até queria dar um recado final aqui para os irmãos, que chegou a hora, e até aqui nunca tinha falado isso, assim, de uma forma tão clara, mas tem uma tristeza assim no meu coração pelos irmãos não entender o propósito da TV Menorá por assinatura. Eu tentei de várias formas fazer, ter um falar, orei para Deus me dar um falar que pudesse convencer os irmãos a estar investindo na TV Menorá, né, na assinatura. Falei com muitos assim pessoalmente sobre a vantagem, sobre o plano do Senhor com isto, né, que até hoje lamentavelmente não vingou, né, em número de assinantes. E eu sei, assim como nós falamos do tempo de Deus nesse programa, eu creio que o tempo de Deus é agora. Amém. Porque o Senhor nos deu uma manutenção boa, né? E eu agradeço tudo que Deus me dá, mas era o tempo de Deus agora falar sobre isso, e eu tenho sentido no meu coração, que há mais de ano eu já sinto uma coisa que nós temos que olhar com mais atenção a TV Menorá por assinatura a partir de agora. Por quê, irmãos? Os recursos realmente que vêm dos dízimos das ofertas não têm tido condições de bancar e alavancar uma expansão do reino como nós precisamos. Sei que os irmãos, grande parte são fiéis e são compromissados em obedecer o Senhor na área do dízimo da oferta. E agradeço e louvo a Deus pela vida dos irmãos que sempre têm investido e estão ali botando o ombro debaixo dessa carga. Hoje nós temos em torno de 250 assinaturas, eu creio, 300 assinaturas na TV por assinatura. Irmãos, nós temos no Brasil e no exterior, tranquilamente, 30 mil pessoas que se alimentam desta mesa. Eu estou sendo pessimista, vou dizer. Nós temos 30 mil pessoas que se alimentam desta mesa. Porque eu quero dizer para os irmãos que os que se alimentam desta mesa são do ministério. Porque o que determina se você é da igreja é quando você come. Se você come, você é daqui. Mas eu não congrego na igreja. Mas deve congregar. Porque você é daqui, porque você come aqui. É a mesma coisa que um filho de um casal, de uma família, que vem ao meio-dia, vem no café da manhã, vem na janta, senta na mesa, come e vai embora para outra casa. Isso não existe, é uma anomalia, né? Tanto naturalmente como espiritualmente. Então, os irmãos, eu não tenho medo de errar. O mínimo por baixo é 30 mil pessoas que comem dessa mesa. E 300 assinaturas, irmão, não tem como. Não tem. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso ponto de recuperação das finanças do reino está nessa estrada. Os irmãos vão ter que investir, porque o preço é simbólico, quero dizer para você. Isso vai dar uma estabilidade para a gente ter
um avanço do reino de Deus que tem que ser rápido agora, tem que ser rápido. E os irmãos vão ter que entender e orar aí com Cristo, vai para os pés de Cristo e você vai testificar o que eu estou falando para você, que cada membro remunerado pelo o mercado secular precisa ter uma assinatura da TV Menorá. Eu não vejo de outra forma, eu estou falando com segurança para vocês, porque faz mais de ano que eu sinto de falar isso aqui. E é do Espírito, irmão. Nós temos que investir na TV Menorá, porque ela tem que ir para os gentios, ela tem que ir para as 10 tribos de Israel. Ela tem que ser expandida, e o reino vai se expandir através dela. Nós não temos mais como fazer isso de forma diferente. Então, se você investir no reino e na capitalização do caixa apostólico, nós vamos poder fazer melhoramentos de divulgar o evangelho do reino de uma forma tão rápida, que Deus já está me descortinando muitas coisas, que esta palavra vai chegar rapidamente ao coração de todas as pessoas quase, que se interessam pelo Senhor. Mas nós precisamos de recursos. E você fazendo parte do clube de assinatura da TV Menorá, porque você é um sócio deste empreendimento, não, isso não está na minha mão, não está na mão do Cleider, não está na mão de nenhum homem da igreja. Nós precisamos que você se conscientize que você tem material da Editora Vento Sul. Ah, mas eu não preciso da TV. Mas não é uma questão de precisar, irmão. É uma questão de você trabalhar com aquilo ali. Você tem um login, tem uma senha, você acessa todo o cardápio de 25 anos, está ali dentro. Você, apenas com um netbook, você evangeliza, você apacenta, você faz tudo com as pessoas. Não é só para você essa assinatura, é para você edificar os irmãos, ganhar irmãos, edificar os irmãos. Você tem que aprender a trabalhar com essa ferramenta, irmão. E eu vou começar a falar um pouco mais sobre isso, porque Deus me deu a liberdade de estar aqui hoje liberando isso para você. Desde o início eu estou pensando que ele fizesse uma pergunta que encaixasse e me desse assim uma abertura e uma testificação de Deus para me falar hoje. E foi exatamente o que ele colocou nos minutos derradeiros aqui do programa do Quinta ao Vivo. Então, nós vamos começar a falar nos teus ouvidos, porque, infelizmente, a nossa mente só recebe e aceita se o martelo pega. Assim que é a palavra de Deus, assim é com tudo na vida. Nós vamos falar frequentemente aos teus ouvidos que você deve ser sócio desse clube chamado Pro Investimento do Reino de Deus, que é a TV Menorá por assinatura. Todos nós temos que ter uma assinatura. Todos nós. Porque é simbólico o preço, quero dizer para você, e ali está o nosso investimento que dá estabilidade para a expansão. Porque a arrecadação da fidelidade que eu chamo no dízimo e na oferta, ela faz assim. Ela faz assim. Não me dá segurança e Deus não me dá liberdade de fazer investimentos em cima dessas coisas oscilantes. Porque eu não quero sujar o nome do meu Senhor. E Ele não me dá paz para fazer investimento. Agora, Deus disse, através disso, nós vamos avançar. E nós, hoje, nesse Quinta ao Vivo, está inédito aqui esse assunto hoje, né? Eu vou abordar as pessoas, uma a uma, para incentivar, encorajar você a ser um investidor para esse momento final do reino de Deus, nós alavancar a expansão da palavra. E eu peço que todos vocês que estão ouvindo isso, façam o mesmo. Aborde os teus amigos, teus irmãos que estão mais próximos, incentive, explique para eles que isso é crucial para as outras pessoas conhecer o reino. Amém? Trabalhe nisso aí agora, irmão. Nós vamos pegar junto e nós vamos encorajar e motivar os irmãos a fazer isso junto comigo. Amém? E é tremendo. Você que quer conhecer um pouquinho mais, você que está acessando agora a primeira vez, você que nos assiste ao vivo, na grade ao vivo ou na reprise, né, na TV aberta,
você pode acessar o TV Menorá, com H no final, tvmenorá.com.br, e ali então você vai já encontrar os 12 canais, na qual falam dos mais variados assuntos, como amor de Deus, cura divina, cura interior, desenvolvendo a liderança, relacionamentos, enfim, são todas as áreas aí que você possa imaginar que se fazem necessárias para a edificação do corpo de Cristo aqui na Terra. E como bem colocou nosso irmão apóstolo, em relação a todo o acervo ali, né, todo o conteúdo liberado que está ali à sua disposição, com os assuntos dos mais variados. Então ali você tem semi-escolas, você tem seminários, obviamente que eles estão separados por assuntos, mas você pode sim estar acessando, e você pode por ali já no Assine TV Menorá, você pode estar fazendo a sua assinatura, que ela é ou por cartão ou por boleto. E glórias a Deus, né, por essa oportunidade que nós temos aí. Estamos convidando você, né, fazendo esse chamamento aí, como bem trouxe o irmão, para que juntos, né, possamos aí estar fazendo essa diferença na expansão, para que você se torne aí sócio, né, nesse clube abençoado da TV por assinatura. E também fica uma sugestão aí para os empresários, né, para que você, empresário, você talvez tenha aí pessoas na sua empresa. Com certeza, se essas pessoas estiverem bem e elas estiverem edificadas, elas vão produzir mais, né? Então fica aí uma sugestão para que você possa fazer a assinatura para os seus funcionários, né? E colocar à disposição dos funcionários, então, a TV por assinatura, como a palavra de Deus. E alguns vão acessar, outros talvez não, mas a sua parte, né, semeando e até talvez dando a oportunidade, né, para essas pessoas terem contato com a Bíblia, né, terem contato com a palavra de Deus, consequentemente. Talvez por curiosidade essas pessoas podem estar acessando a assinatura, talvez que você possa estar ofertando para os seus funcionários, né. Talvez essa pessoa vai ter um arranjo aí de Deus na vida dela, numa angústia, numa situação, enfim, de ansiedade, talvez, de algum medo, pânico, e talvez ela vá buscar ali, naquela assinatura. Talvez não na primeira semana ou no primeiro mês, mas você fazendo a sua parte, você vai estar disponibilizando. Talvez você possa fazer reuniões semanais, uma vez por semana, na sua empresa com os funcionários, né? Não só motivacional, mas talvez você reúne os funcionários e fala de algum vídeo, né? Por exemplo, na área de liderança, para que você possa ali estar desenvolvendo a liderança dentro da sua empresa, né? Você pode usar o tema de um vídeo e reunir seus funcionários, ou seja, eles vão ficar curiosos, né? Ou vão ficar constrangidos por talvez não ter acessado, e você pode deixar ali sugestões de vídeo. Com certeza, né, a sua empresa vai prosperar, com certeza os seus funcionários vão se desenvolver, e com certeza o corpo de Cristo também na Terra, e você vai ser muito mais útil, né, como cada um de nós quer ser, né, cooperador, né, nesta obra, nessa abençoada igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Eu creio, irmãos, que seria isso, né? Hoje esse chamado aí, né? Esse nosso bate-papo edificante, muito edificante, sempre é bom receber o irmão aí. Muitas entrevistas já tivemos aí, mas eu creio que hoje deu uma boa iluminada aí em vários assuntos, né? O nosso bate-papo hoje foi bem variado e bem aprofundado também no trabalhar de Deus aí, operando na vida de cada um de nós, porque Deus com certeza te iluminou também, meu irmão. Com certeza também falou contigo aí no que você pode fazer, deve fazer, em que área talvez tem aí um furo, tem uma brecha, né, que você pode sim estar agora orando ao Senhor, em nome de Jesus, para que Ele possa te abençoar. Porque o propósito, né, do programa é esse, né? É a obra única de Deus, é essa visão maravilhosa do Senhor aqui como igreja na terra, mas sempre para que você possa, e eu também, todos nós, sermos abençoados. Glórias a Deus. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.